Boa noite, pessoal da Jornada Terapêutica. Esse é mais um curso exclusivo para vocês, um curso completo sobre PNL. Eu sou Pedro Macedo e sou uma das autoridades de PNL no Brasil, acho que posso dizer isso. Sou formado pelos dois criadores da PNL, tanto o Richard Bandler quanto o John Grinder, além de outros trainers internacionais, e ministro cursos de Practitioner e Master Practitioner já tem alguns anos, de forma licenciada pelo seu próprio criador da PNL. Nesse curso aqui nós vamos dar um curso, uma visão completa sobre a PNL, mas principalmente focado a aplicações da PNL nas suas próprias vidas. A PNL, ela tem algumas técnicas que são bem interessantes para que a gente possa viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor e se desenvolver ainda mais profundamente. Então, quando nós falamos de PNL, nós falamos de estratégias. Para quem não conhece, a PNL ou Programação Neurolinguística é uma teoria que surge da prática. A PNL, ela pegou as melhores pessoas, os melhores estrategistas, as melhores estratégias eficazes de comportamento e acabou colocando aquilo num papel e comercializando. Porque na PNL nós não acreditamos nem em talento, nem em dom, nem em habilidades naturais que você já nasceu com eles, presentes divinos. A gente não acredita nisso, a gente acredita em estratégias. Porque nós partimos da teoria que se meu sistema nervoso é como o seu, tem a quantidade de neurônios muito parecidas com a sua, se nós temos as mesmas capacidades, por que você é bom em alguma coisa e eu não? Nós acreditamos que quem é bom em algo utiliza uma estratégia eficaz para isso. E quem não é bom, não utiliza uma estratégia eficaz. Mas se nós temos consciência das nossas estratégias, nós podemos trocar essas estratégias. Então, eu não posso chamar a PNL de terapia, não posso chamar a PNL de linha terapêutica e nem posso dizer que a PNL é algo exclusivo da psicologia. Porque o próprio criador Richard Bandler já diz, a PNL, na verdade, é uma reeducação mental. É ensinar a como utilizar o seu cérebro, utilizar a sua mente para que você tenha sempre os melhores resultados. E para todo comportamento, nós acreditamos que existe uma estratégia vinculada a ele. Seja um comportamento de ansiedade, seja um comportamento de depressão, seja um comportamento de fobia, seja um comportamento de como jogar futebol, de como programar, de como falar em público. Para todo comportamento, existe uma estratégia vinculada. E se eu descobrir essas estratégias, você pode ter certeza que eu vou ter resultados muito parecidos com quem está utilizando. É claro que, ao falar de PNL, nós temos que nos atentar ao limite físico, que é o limite que realmente nos diz se você vai ser tão bom em futebol quanto Neymar ou se você vai ser tão bom nadador quanto Michael Phelps. Porque, na verdade, eles têm um corpo adaptado para isso. Mas você pode ter certeza que, ao utilizar a estratégia do Phelps, você vai nadar melhor do que você já nada. Então, quando nós falamos em programação neurolinguística, nós estamos sempre procurando as melhores estratégias possíveis. Nós modelamos a estratégia das outras pessoas. É como se a gente retirasse a estratégia de alguém, não retirasse porque a pessoa não perde, mas copiasse essa estratégia e aplicasse na nossa vida. E a própria formação da PNL, ela se surgiu a partir disso. Bom, quando a gente fala em criação da PNL, a gente tem que falar em três nomes muito importantes: Richard Bandler, John Grinder e Frank Puslik, que são praticamente os três que foram considerados como criadores da PNL, mas principalmente o John Grinder e o Richard Bandler. O Richard, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa, sempre foi uma criança muito curiosa, e ele vivia se questionando o porquê alguém era bom em algo e outra pessoa não, o porquê uma pessoa era ansiosa e outra pessoa não. Inclusive, ele visitava as livrarias, as bibliotecas, e ele acabava questionando muitos dos livros de psicologia da época. Por que tem livros sobre ansiedade? Por que tem livros sobre o toque? Por que tem livros sobre depressão? Mas não tem um livro como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como vencer o toque. E ele ficava se questionando porque ele conhecia pessoas que tinham vencido essa psicoterapia. E aí ele se questionava mais ainda. Se essas pessoas venceram esses problemas, por que outras pessoas não podem vencer também? E isso ficava martelando na cabeça dele, martelando e martelando e martelando. E o grande início da PNL, ou pelo menos a grande semente que germinou na PNL, se tem numa história do relógio de bolso do Richard Bandler. O Richard Bandler tinha um relógio de bolso
do qual hipnotistas usam muitas vezes, que ele tinha ganhado do padrasto dele. E ele carregava aquilo como um valor sentimental. Um dia ele foi pular um muro e de repente ele escorregou e caiu em cima do relógio. Então o relógio parou de funcionar, embora estivesse intacto por fora. Ele tentou fazer com que voltasse a funcionar, tocou, bateu, mas nada acontecia. Então ele chegou pro padrasto dele e falou: olha, o relógio quebrou. Aí o padrasto dele disse: não se preocupe, a gente compra outro. E aí o Richard pensou: se a gente vai comprar outro, então vou abrir esse relógio e vou ver o que está acontecendo. O que acontece? Então ele começou a desenvolver uma estratégia que hoje nós chamamos de engenharia reversa, que não vem da PNL, mas a PNL vem muito dessa tal teoria. O que é a engenharia reversa? É você pegar algo pronto, desmontar e verificar o que cada parte significa, o que cada parte funciona. Então ele abriu o relógio, tirou ponteiro por ponteiro, engrenagem por engrenagem, peça por peça, até que ele foi descobrindo que cada uma funcionava. Então ele retirava e dizia: esse ponteiro ele serve para isso, essa engrenagem movimenta essa outra engrenagem que movimenta outra coisa. E ele foi anotando isso. Até que de repente ele falou: quer saber, eu vou montar todo de volta, só para ter ele completinho. Então ele foi montando, foi botando engrenagem por engrenagem, peça por peça. Quando de repente ele deu o clique final, ele fez... E o relógio? O relógio voltou a funcionar. E aí naquele momento, inconsciente ou conscientemente, ele pensou: se eu consigo fazer uma engenharia reversa com o relógio, por que eu não faço uma engenharia reversa com a mente humana? Por que eu não começo a desvendar esses comportamentos? Por que a pessoa fez aquilo? O que ela estava pensando? E como ela estava se comportando? Então, ele já na faculdade, ele começou a traduzir os trabalhos de Fritz Perls. Fritz Perls é o criador do método Gestalt. Gestalt terapia, que é uma linha terapêutica que é muito utilizada ainda hoje na psicologia. Então ele começou a traduzir os vídeos, só que ele falou: por que eu não imito essa pessoa? E ele começou a modelar ela, e a modelagem vem da expressão da programação, ele começou a imitar o que ela fazia. Então imitar o que o Fritz Perls fazia, imitar o que ele falava, imitar como ele se comportava, inclusive até como ele se vestia. Então ele criou um grupo na faculdade com as pessoas que ele conhecia, os amigos dele, e chamou aquele grupo de grupo meta. Era a sala meta do qual eles estudavam Gestalt terapia. Só que o Richard Bandler chegou como se ele fosse o Fritz Perls. E ele começou a aplicar os mesmos métodos que o Fritz Perls utilizava nas suas terapias. E ele acabou percebendo que os resultados eram muito parecidos. Então ele pensou: se eu modelar a comunicação dele, se eu modelar a linguagem dele e utilizar isso aqui, eu posso ter os mesmos resultados. É claro que esse processo não foi consciente, ele apenas imitava o que ele estava vendo, só que ele imitava de uma forma divinamente bem. Então, o John Grinder, que foi o professor mais novo da universidade, de uma universidade na época nos Estados Unidos, que era psicólogo de formação, graduação, mas era linguista como doutorado, como doutor, ele passou pelaquela sala e ele viu o que estava acontecendo. Ele olhou, entrou, se interessou e ele falou: eu posso ajudar com isso. Lembrem-se que o doutorado do John Grinder era em linguística. E ele acabou avaliando a forma de comunicação do Richard Bandler. Ele falou: interessante, porque você usou uma restrição seletiva aqui, você utilizou um quantificador universal de generalização, você utilizou um operador modal, e aí o Richard Bandler ficou impressionado. Nossa, que bacana, que conhecimento que você tem sobre isso. Então quer dizer que eu não preciso utilizar as mesmas palavras, eu posso utilizar o padrão da linguagem, eu posso utilizar a estrutura da linguagem que ele utiliza e eu tenho os mesmos resultados. E John Grinder: nós podemos testar. E eles acabaram testando isso aí e de fato eles verificaram que sim, se eles utilizassem a estrutura de linguagem da pessoa, eles tinham os mesmos resultados. E daí surge que toda linguagem, toda comunicação tem uma estrutura e todo comportamento também mais tarde. Então, a PNL estuda a estrutura da linguagem e a estrutura do comportamento. Depois que eles modelaram, imitaram o Fritz Perls, o Richard Bandler conheceu a Virginia Satir, que era uma grande terapeuta familiar na época dos Estados Unidos. Resolvia vários problemas. E o Richard Bandler ficou tão amigo dela e modelou tanto o comportamento dela que ele já quase sabia o que ela ia dizer só da forma que ela se movimentava, que ela respirava. E ele começou a imitar. John Grinder foi lá, pegou a estrutura
da linguagem, estrutura do comportamento, anotou no papel e começaram a utilizar e viram que os resultados eram muito parecidos também. Já no final da década de 70, eles precisavam lançar esse conhecimento de PNL, esse conhecimento de programação neurolinguística. Mas aí o John Randall e o Richard Bentley se juntaram e falaram: a gente precisa de mais um terapeuta para a gente modelar. E aí surgiu o nome do Milton Erickson. Milton Erickson era muito famoso na época não que ele aparecia em TV, porque não tinha espaço para isso nos Estados Unidos, mas a agenda dele sempre lotada. O Richard Bentley ligou para ele e falou assim: Milton, eu gostaria de te modelar. E aí o Milton Erickson falou: olha, eu sou bem ocupado para esse tipo de coisa. Aí o Richard Bentley falou em tradução livre, em algum momento talvez eu explico o que significou essa frase, falou: Milton, uma pessoa ocupada pode ser que tenha tempo. E aí o Milton ficou impressionado e falou: então eu diria para essa pessoa, venha quando quiser. Esse diálogo talvez não faça nenhum sentido para vocês, mas ao longo do curso eu vou explicar o porquê o Milton Erickson falou isso e deixou que o Richard Bentley entrasse e modelasse ele. Então o Richard Bentley chegou para modelar o Milton Erickson, que nada mais, nada menos era o criador da hipnose ericksoniana. Já se tinham mandado algumas pessoas para conversar com ele e as pessoas voltavam sem lembrar de nada, porque ele era um dos maiores hipnotistas e até hoje eu o considero como o maior hipnotista que já pisou na Terra. Então, a partir da modelagem da comunicação do Milton Erickson, da Virginia Satir e do Fritz Perls, se teve a criação da programação neurolinguística, que antes era grupo meta, e se tornou programação neurolinguística simplesmente porque quando eles precisavam reservar a sala para esse grupo, o diretor perguntou qual era o nome da matéria que ele estava ensinando. E aí o Richard Bentley viu do lado dele 3 livros, um livro de programação, um livro de neurologia e outro livro de linguística. E aí chamou de programação neurolinguística. Mas que faz todo sentido hoje, porque a programação vem de reprogramar a estrutura do comportamento. A neurologia vem do que a gente pensa, na nossa fisiologia, e a linguística é da nossa linguagem. Então nós temos uma alteração da nossa programação, da nossa estrutura, da nossa neurologia, da estrutura da nossa neurologia a partir da nossa linguagem. Nossa linguagem modifica fisiologia, modifica comportamento, modifica várias inúmeras estruturas. Então, PNL muitas vezes é confundida porque lançou a partir da modelagem de 3 terapeutas. Mas isso é o básico da PNL, porque depois que eles começaram a popularizar a PNL, eles começaram a modelar muita gente. Muita gente foi modelada. Então modelaram vendedores, modelaram grandes gerentes, grandes líderes, grandes oradores, modelaram todo tipo de comportamento que você puder imaginar. Porque de fato, o que eles acreditavam é que havia, e acredito até hoje, que havia uma estrutura para cada comportamento. E que cada comportamento poderia ser replicado. Basta você utilizar a estratégia da forma correta. E pense, qualquer comportamento que você tem é uma estratégia. Nesse curso, então, nós vamos pegar as melhores estratégias que nós utilizamos dentro da PNL para vocês aplicarem na sua vida. Uma estratégia para eliminar fobias, uma estratégia para reduzir a ansiedade, reduzir algum comportamento negativo, uma estratégia para ressignificar crenças. Que crença que você tem que está te atrapalhando? Estratégias, então, para mudar a forma que você pensar, a forma que você se comporta, sempre para melhor. Sempre para melhor. Então, sempre que eu digo que esses cursos que a gente está passando para vocês não são cursos para a quarentena, são cursos para a vida de vocês, que podem mudar a vida de vocês. Além disso, como bônus aqui nesse curso, nós falaremos de linguagem, sim. Como a sua linguagem pode modificar a estrutura e a neurologia de outras pessoas e a sua própria. Então, se você conhece alguém que está precisando desse curso, recomenda esse link, porque é um curso que vai ser bem valioso e o melhor de tudo é que é de graça. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula Introdução à PNL e até a próxima aula.